Desde que a Lei 14.151, aquela que garante à gestante o afastamento das atividades presenciais durante a pandemia sem prejuízo da remuneração, foi publicada, ela gerou muitas discussões, polêmicas, dúvidas e, infelizmente, muitas condutas discriminatórias contra a mulher no trabalho. Mas uma decisão da Vara Federal de Jundiaí concedeu a uma gestante afastada das atividades presenciais que ela, nesse período, recebesse o salário maternidade, assegurando assim o afastamento da gestante sem prejuízo da remuneração e, ao mesmo tempo, não recaindo esse ônus exclusivamente sobre o empregador. Eu te conto esse caso agora. Vem comigo. Esse caso tratava de uma empregada doméstica que foi contratada como babá, engravidou e no curso da pandemia, como todo mundo sabe, foi publicada a Lei 14.151, que determina o afastamento das gestantes das atividades presenciais sem prejuízo da remuneração. Empregado doméstica, babá, como todo mundo sabe, não pode exercer a sua função de forma telepresencial, à distância, de forma remota, né? Então, a empregadora doméstica se viu obrigada a afastar essa gestante sem prejuízo da remuneração, ou seja, ela teve que arcar com os custos dessa remuneração. Em razão disso, ela impetrou um mandado de segurança na Justiça Federal, alegando que é ônus do Estado e não do empregador arcar com os ônus dos encargos sociais advindos da proteção à maternidade, evitando assim a discriminação da mulher no mercado de trabalho. A Justiça Federal julgou esse caso e concedeu a liminar, determinando que a Previdência conceda o salário maternidade a essa gestante. Eu separei para vocês um trechinho dessa decisão que concedeu em caráter liminar a concessão do salário maternidade a essa gestante enquanto durar o afastamento das atividades presenciais. Olha só. Tratando-se de empregada doméstica, resta afastada a possibilidade de trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, pelo que é de rigor a incidência da regra do caput do artigo 1º acima transcrito, que determina o afastamento do trabalho da empregada gestante sem prejuízo da remuneração dela. Criado esse benefício, direito à prevenção ao risco de contágio pela Covid-19 pelo Estado, não pode ele ser suportado individualmente por determinadas pessoas, mas por toda a coletividade. A situação se amolda em tudo, então, a previsão do artigo 394 da CLT, cujo parágrafo 3º, incluído pela Lei 13.467 de 2017, criou a hipótese de concessão de salário maternidade antecipado. Esse artigo 394-A da CLT é aquele que estabelece o afastamento das gestantes e lactantes das atividades insalubres. No caso, a empresa, sendo um local insalubre, tendo uma gestante ou lactante, ela deve afastar, realocando essa gestante e lactante num local salubre. E caso não seja possível essa realocação em outra atividade salubre ou até em atividades remotas, essa gestante ela é afastada das atividades e é considerado como gravidez de risco, o que dá direito a essa gestante de receber o salário maternidade de forma antecipada. E é bom lembrar também que a Convenção 103 da OIT, ela prevê no seu artigo 4 que, em hipótese nenhuma, o empregador ele deve ser responsabilizado pelos ônus e encargos no caso da contratação dessas mulheres, das mulheres que ele emprega. Além disso, entendeu o juiz também que aquelas razões que ensejaram a criação da lei do artigo 394-A da CLT, que determina o afastamento da gestante das atividades insalubres, recebendo o salário maternidade, são as mesmas que ensejaram a criação da Lei 14.151 em seu artigo 1º, qual seja, a proteção à maternidade e à mulher grávida. E é bom que se diga que esse ônus recair sobre o Estado e não apenas sobre o empregador não é uma benesse ao empregador. A gente não está privilegiando o empregador nesse caso. Pelo contrário, é uma proteção à maternidade para que assim se evite a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Pensa comigo, se o ônus recair exclusivamente sobre o empregador, fatalmente, muitos empregadores irão discriminar mulheres no mercado de trabalho, deixarão de contratar mulheres em idade fértil para depois, posteriormente, esse ônus recair somente sobre ele. Então, por isso, esse ônus ele deve ser arcado por toda a sociedade.
Lembrando que no caso desse processo, especificamente como se tratava de empregada doméstica, quem arca diretamente com o salário maternidade é o INSS. O INSS paga diretamente à empregada, não passa pela empresa, né? O contrário do que acontece com a empresa, que a empresa paga e depois, né, tem descontar, tem, né, a compensação tributária posteriormente. No caso desse processo, como se tratava de gestante, como se tratava de doméstica, foi pago diretamente pelo INSS o salário maternidade. É bom lembrar que esse ainda é um caso isolado, uma decisão isolada e ainda em caráter liminar. Ou seja, vamos ainda ter muitas decisões nesse sentido e muitas decisões divergentes, porque a doutrina é divergente. A lei ela é extremamente lacunosa, ela deixou de prever questões essenciais. O grande empecilho para que seja o ônus do Estado, como deveria ser, é que a lei não previu nenhuma fonte de custeio. E aí, como se responsabilizar o Estado? A gente está diante aqui de mais um caso em que a Justiça tenta dar um jeitinho naquilo que o Legislativo não foi capaz de fazer. Mas o que você pensa disso? Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários para mim. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa a sua pergunta que eu respondo. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e manda esse vídeo para quem você acha que vai interessar. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!